Bom, já estamos ao vivo da nossa escola dominical. Vamos aguardar um pouquinho os irmãos entrarem na nossa live aqui. Os irmãos que já estão presentes, sejam bem-vindos. Que a internet deu uma pesada aqui agora. Bom, Zé, eu mandei aí já no chat, tá? O link. É só pegar esse link aí, copiar e colar e jogar lá. Maravilha. Que esse é o link da nossa live aqui. Bom, irmãos e irmãs, os irmãos já estão chegando aí. Nós estamos então na nossa escola dominical da Igreja Metodista no São Bernardo, aqui em Campinas, São Paulo. Hoje nós temos uma presença ilustre, especial conosco. Nesse mês de julho nós temos reservado um tempo especial para chamar algumas pessoas para estarem ministrando para a nossa igreja, mas é lógico que hoje o recurso da tecnologia, das redes sociais, elas facilitam a proclamação, a ministração, não só para uma igreja local apenas, mas a gente acaba, graças a Deus por isso, abrangendo outros lugares também. Hoje a rede social não nos limita mais geograficamente. E isso é bom para o evangelho e para a palavra, que ela vai se propagando de uma maneira mais eficaz e abrangendo muito mais pessoas. Então, louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós já temos aqui algumas pessoas já presentes, mas vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Os irmãos vão chegando aí, sejam bem-vindos, Deus abençoe, pode ir divulgando também, mandando o link dessa nossa escola dominical para outras pessoas, compartilhando. Bem, vamos orar então, pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, no nome de Jesus, que nós queremos te louvar e te agradecer por essa manhã preciosa, da tua presença nós estamos, ó Deus. Por isso nós te suplicamos a tua bênção sobre as nossas vidas, que a tua presença seja real no nosso meio, principalmente nesse momento de estudo da escola dominical, onde queremos aprender mais de ti, mais da tua palavra, mais das experiências históricas que, ó Deus, nós lembramos das nossas raízes, da nossa história metodista, que é tão primorosa, tão bela, e nós queremos, Senhor, realmente que isso sirva de testemunho, nos dê um norte para que possamos crescer espiritualmente, crescermos como povo de Deus, como discípulos e discípulas de Cristo. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo precioso. Obrigado pelo teu servo, o pastor, reverendo José do Carmo, que está conosco aqui nessa manhã. Que o Senhor dê sabedoria e graça a teu filho, abençoando a vida dele poderosamente. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, glória a Deus. Eu quero apresentar então o pastor José do Carmo, que é pastor da Igreja Metodista em Votuporanga, então, aqui em São Paulo mesmo, é próximo, né? E o bom é que o pastor José do Carmo, a gente sempre está próximo, né? A gente acabou se formando juntos, no mesmo ano pelo menos, não na mesma turma, mas no mesmo ano, de 2009, nós nos formamos. E eu fui para... Ele já era pastor já em Fátima do Sul, no Mato Grosso do Sul, e eu fui para Nova Andradina. Então, eram cidades próximas. Depois, o pastor foi para Campo Grande, não é isso? Sim.
E aí eu fui para Caldas Novas e depois voltei para Mato Grosso do Sul, para Coxim, que de uma certa forma é próximo também de Campo Grande. Aí o pastor foi para Votuporanga e eu para Campinas. Então estamos próximos mais uma vez. Então, glória a Deus por isso, né, pastor? Que não estamos tão distantes e melhor ainda, porque o pastor Zé do Carmo é um grande amigo, um homem que eu admiro muito pela sua sabedoria, principalmente da área do metodismo, então a gente aprende junto. Então, com certeza hoje a gente vai ter uma aula abençoada. Também vai estar conosco aqui alguns irmãos da igreja dele. Hoje ele não pôde realizar a escola dominical lá em Votuporanga, então os irmãos também lá de Votuporanga estarão conosco, então sejam bem-vindos também. Pastor José do Carmo, é contigo então. Amém, Daniel. Aproveitando essa questão da proximidade, a gente entende que tem algo do manto aí, né? Ei! Então, assim, já aproveitando essa vibe, né, da proximidade, lembrai-vos de mim quando chegares ao episcopado. Que isso? Talvez você chegue primeiro que eu. Não. Mas assim... Eu não almejo isso. Eu saúdo, nem eu saúdo aí a todos os irmãos e irmãs, né? A irmã Lara, né? Que Deus abençoe a Lara, né? O Azaf também, né? A Vilza Cicote já entrou por aí. Bom, com certeza teremos muitos irmãos e irmãs aí participando. E eu louvo a Deus por esta rica oportunidade, né, de tratar desse assunto. Aconteceram algumas situações anteriores que eu vou até fazer uma live sobre isso futuramente. Vou aproveitar. Mas todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8, 28. Então, Bruno Graciano, meu povo está entrando aí, Daniel. É um povo fiel na igreja. Né? Então, amados, nós, nesta manhã, vamos abordar um dos temas que é central na teologia wesleyana. E talvez você já tenha ouvido falar, né, sobre vida de piedade e obras de misericórdia, né? Mas tenha ouvido falar assim muito superficialmente. Eu vou entrar um pouco, porque o assunto é vasto, né? A gente precisaria de pelo menos 3 horas para nos dedicarmos bem ao assunto, a esse tema, que é central na nossa teologia wesleyana, né? Uma das matérias que eu dou aula juntamente com o Daniel aí no seminário. E eu já quero aqui dar a honra e os créditos ao professor Helmut Renders, né, que foi nosso professor na Faculdade de Teologia, porque muita coisa eu bebi dele, né, ele é um especialista nessa área, tem muita coisa escrita sobre esta área, né. Então, o tema da nossa aula hoje é vida de piedade e obras de misericórdia, frutos da santidade de coração e vida. Quando nós ouvimos esta palavra santo, né, que quer dizer separado, consagrado, aquele que foi separado por Deus, consagrado por Deus, o que nos vem à nossa mente, até por conta de estarmos envoltos, né, num contexto católico romano, é a ideia da canonização papal, né, aquele processo burocrático, né, que acontece no catolicismo romano, que começa primeiro com a beatificação, depois a comprovação de milagres, até comprovação científica. O Vaticano leva isso muito a sério. Processo que dura, às vezes, 5, 10 anos ou mais. Desde a beatificação até a canonização. Canonizar é tornar santo, separado, né? Nos vem à cabeça toda essa burocracia. Mas santidade é algo que tem fundamentação bíblica. É algo que nós encontramos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento e que também faz parte do patrimônio das igrejas protestantes históricas e, assim sendo, faz parte também do nosso arcabouço teológico wesleyano. Mas é muito pouco falado a esse respeito sobre a santidade na perspectiva wesleyana, né? Às vezes, um pastor, um momento ou outro, aborda a questão da vida de piedade, obras de misericórdia, mas nunca se aprofunda nessa que é uma rica doutrina nossa. E eu sou apaixonado por este tema, tenho lido muito a respeito desse tema, né? E me preparei para trazer essa aula introdutória, porque o tema é vastíssimo. Nós vamos hoje falar sobre vida de piedade, obras de misericórdia e frutos da santidade de coração e vida. Ok? A santificação, que é o processo que tem início a partir do ato
salvífico de Deus por meio da morte de Cristo na cruz, na nossa visão metodista, ela é processual, tá? Santidade, na visão wesleyana, na visão metodista, ela é processual. Quer dizer o quê? Que tem um processo, nós cremos no processo de santidade. Esse processo ele tem início a partir da santidade imputada. O que é santidade imputada? A santidade de Cristo nos é imputada a partir do momento que nós cremos em Cristo Jesus. A partir do momento em que a graça preveniente de Deus, ela nos atinge, e uma vez nos atingindo, a graça preveniente, nós temos o nosso arbítrio liberto, é outro ponto divergente, livre-arbítrio. Podemos nos debruçar sobre isso em outro momento. Nós temos o nosso arbítrio liberto, e ele sendo liberto, o homem deixa de ser cadáver, como fala em Efésios, capítulo 2, e aceita a Cristo Jesus. A graça nos atinge primeiro, prevenientemente, e sob o influxo dessa graça, o homem, ele se entrega a Cristo Jesus e é vivificado, deixa de ser cadáver. A santidade de Cristo nos é imputada nesse momento. De forma que quando nós lemos nas epístolas de Paulo, Paulo sempre fala assim, aos santos que estão em Roma, aos santos que estão em Corinto. Quem são os santos? Santo é todo aquela que foi justificado por graça, devido ao sacrifício da cruz, onde Jesus Cristo ali morreu por nós, e a santidade dele nos é outorgada, a santidade dele nos é imputada. Então, no primeiro momento, todo aquele e toda aquela que crê em Cristo Jesus é santo. Faz parte do povo eleito, separado, vós sois raça eleita, sacerdócio real, aquilo que Pedro vai dizer. Na nossa visão wesleyana, a partir daí, tem a santidade processual, a santidade no processo, a santidade do caminho, né? Que nós vamos cada vez mais nos tornando a imagem e semelhança de Deus, desenvolvendo a mente de Cristo através dos meios de graça, né? O Wesley ele fazia uma distinção, né, entre os prudenciais e os instituídos, né? Os instituídos é a ceia e o batismo, e os prudenciais é um conjunto de ações, né, de meios de graças que nos ajudam no processo de santificação. Ok? E dentro deste conjunto de doutrinas que fala a respeito da santidade, né, possui esses dois pilares, vida de piedade e obra de misericórdia. Então, fazendo um fechamento dessa introdução, a santificação é tema central na espiritualidade wesleyana. Embora, lamentavelmente, pouco se fale a respeito dela. Mas, graças a Deus, estamos aí sob um mover de resgate, de ad fontes, de volta às fontes da herança wesleyana, né, juntamente com a fraternidade wesleyana, as igrejas de tradição wesleyana, né, os nazarenos, a metodista livre, todo o corpo wesleyano está fazendo um esforço para voltarmos às fontes da nossa fé, resgatarmos as doutrinas principais da nossa fé, né? Uma reforma do metodismo no sentido de retorno às nossas origens. E para isso precisamos falar das nossas doutrinas principais. Então, santificação é tema central na nossa teologia wesleyana. Na perspectiva wesleyana, nós crescemos em santidade quando produzimos atos de piedade. Também, atrelado ou simultâneo, jamais posteriormente como derivado, mas estando assim de forma imbricada, intrínseca, envolta, né, fazendo parte simultaneamente aos atos de piedade e às obras de misericórdia.
Talvez você já esteja se perguntando, quem sabe você já tem um conhecimento sobre isso, o que vem a ser e como ocorre e como opera os atos de piedade e as obras de misericórdia em nossas vidas. Eu quero convidar você aí, que tem acesso à Bíblia Sagrada, a abrir a palavra do Senhor nas nossas fundamentações bíblicas, tá? Nós temos fundamentações bíblicas, wesleyanamente falando, para esses dois fundamentos centrais da nossa fé. Vida de piedade e obra de misericórdia, ok? Acesse aí no seu aparelho, ou abra aí na palavra do Senhor, Deuteronômio 6, 4, 5, ok? Deuteronômio 6, versículo 4 e 5, que vai nos dizer assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então, isso está lá em Deuteronômio, né? Ainda ali no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a gênese de uma vida de piedade, né? O que é uma vida de piedade? É uma vida voltada para o relacionamento do homem, do ser humano, salvo, remido com Deus. E dentro desse conceito de vida de piedade, se envolve tudo aquilo que eu faço para me relacionar com Deus. Nós estamos tendo um momento aqui de piedade, porque o estudo da palavra faz parte desse aspecto do relacionamento com Deus. O louvor, o jejum wesleyano, que acontece geralmente às sextas-feiras, né? Também acontecia às quarta-feiras na igreja primitiva, o didaquê, catecismo dos primeiros cristãos, orientava o jejum às quartas e às sextas-feiras. O jejum faz parte, o jejum é um ato de piedade, né? As vigílias, as células quando se reúnem, os pequenos grupos, os grupos familiares, as antigas fogueirinhas, tudo estão dentro do conjunto de atos que nós denominamos, à luz da palavra, né, vida de piedade. Vida de piedade deriva de relacionamento com Deus, ou é em si o relacionamento com Deus. O que é uma pessoa piedosa? Uma pessoa piedosa é aquela pessoa pia. O que é uma pessoa pia? É aquela que tem um relacionamento com Deus, é alguém temente a Deus. O oposto disso é uma pessoa ímpia. Quem é o ímpio? Segundo o salmista, o ímpio é aquele que diz não a Deus. O ímpio é aquele que não se relaciona com Deus. O ímpio, ele é o descrente. O ímpio é até mesmo aquele que blasfema. O ímpio, ele está distante de Deus. Então, piedoso é quem se relaciona com Deus. Isso é até interessante no catolicismo romano, que dá muita ênfase à santidade, embora tenha um sistema diferente do nosso. O Papa Pio XI, Papa Pio XII, quer dizer, um Papa que se relaciona com Deus, a cosmovisão católica romana. A palavra pia tem a ver com piedade. Ímpio é alguém que não tem piedade, alguém que não se relaciona com Deus. Ok? Levítico 19, versículo 18, tem o complemento desta palavra, né? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Deuteronômio 6, 4, 5. E Levítico 19, 18 vai completar. E o próximo como a ti mesmo. Então, se a primeira parte do Deuteronômio 6, 4, 5 fala do relacionamento com Deus, relacionamento este que deve ser vivenciado com toda a expressão do nosso ser, com toda a integralidade do ser humano, força, né, alma, coração, ou seja, todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, deve estar voltado para amar o Senhor nosso Deus, com inteireza, integralidade de intenção, de ação. O complemento, Levítico 19, 18, nos aponta agora a obra de misericórdia, e ao próximo como a ti mesmo.
Lá em Mateus 22, 34, 40, a narrativa nos diz: e os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mateus 22, 34, 40. Então, amados irmãos e irmãs, aqui nós temos a fundamentação bíblica para vida de piedade, a partir de Deuteronômio 6, 4 e 5, e obras de misericórdia, que é voltado para ações em favor ao próximo, baseado em Levítico 19 e 18, e aí reafirmado no Novo Testamento, a partir da fala de Jesus, em Mateus 22, 34 e 40. Ok? Tudo isso nos dá fundamentação bíblica para esses dois pilares, né, da teologia armínio-wesleyana, da teologia wesleyana. Ok? Agora, é preciso dizer que a doutrina, ou esse ponto doutrinário da teologia wesleyana, vida de piedade e obras de misericórdia, não são exclusividades do metodismo. Não é uma exclusividade nossa. Isso não é uma criação de John Wesley. Isso não é uma criação do protestantismo, tá? Essa doutrina, ela é cristã. Essa doutrina, ela está no centro das grandes tradições cristãs, ok? Assim como elas têm a fundamentação no Antigo e no Novo Testamento, elas, por assim ser, estão no centro de toda tradição genuinamente cristã. Ainda que muitas vezes não se fala a respeito delas. É impossível alguém ser de fato cristão, seja wesleyano, seja luterano, presbiteriano, assembleiano, católico romano, sem que viva essas duas dimensões, que estão de formas imbricadas, interligadas, e que uma alimenta a outra, e acontece simultaneamente a outra. É impossível alguém ser cristão sem vivenciar a vida de piedade, relacionamento com Deus, e as obras de misericórdias, que é o relacionamento com o próximo. A doutrina da vida de piedade e obras de misericórdia num caminho de santidade como fruto de um encontro com Deus aparece muito antes de John Wesley, né? Nós sabemos que Wesley ele foi influenciado por muitos pensadores cristãos do período dele ou anteriores a ele. Dentre esses pensadores, Thomas Kempis, que viveu em 1379 a 1471, que é o autor de um clássico da literatura cristã chamado A Imitação de Cristo. Eu te oriento a comprar este livro. Você pode comprar pela Paulus e algumas livrarias protestantes históricas, tanto virtuais como físicas, vendem ele. É um livrinho que vale a pena a leitura dele, porque a partir dele conhecemos muito sobre a piedade do período antecedente e durante a vida de John Wesley, que muito influenciou a espiritualidade de Wesley e, consequentemente, também a nossa. Então, já nos escritos de Thomas Kempis, vão aparecer mensagens, né, orientações sobre vida de piedade e obras de misericórdia. Até mesmo o grande doutor Tomás de Aquino, doutor da igreja, que tem, assim, vamos dizer, uma proeminência maior no catolicismo romano, que é aí a partir do qual se funda o tomismo, que é um fundamento católico romano. Tomás de Aquino também vai fazer referência à vida de piedade e obras de misericórdia.
Aliás, me veio à mente aqui algo, né? Quase todas as cidades do interior, no Brasil, e até mesmo fora do Brasil, existe um centro de saúde de acolhida às pessoas pobres, que se chama Casa de Misericórdia, ou Santa Casa. Aqui em Votuporanga nós temos a Santa Casa. Campo Grande, de onde eu vi, tem lá a Santa Casa. A Santa Casa, ou as Santas Casas, ou Casas de Misericórdia, elas nascem devido a esse conceito de vida de piedade, que é o relacionamento com Deus, que acaba se desdobrando ou gerando simultaneamente obras de misericórdia. Então a Santa Casa é uma obra de misericórdia, que foi criada aí pela Igreja Católica Romana e alguns outros países, igrejas protestantes, principalmente wesleyanas, também tem hospitais que são obras de misericórdia. Então você já entendeu que na santidade wesleyana não basta tão somente o relacionamento com Deus, não basta tão somente a vida de piedade. O sinal claro e inequívoco de que nós nascemos do alto e tivemos um encontro com Deus vivo é que esse encontro com Deus vivo, que tudo tem, que tudo possui, nos leva ao encontro do ser humano, do próximo. Então, as casas de misericórdias, Santa Casas, é uma expressão concreta do relacionamento com Deus. E eles entendem que o amor a Deus deve ser manifesto pelo amor concreto ao ser humano. E aí surgem essas obras. Surgem colégios, surgem uma série de instituições voltadas ao acolhimento, ao cuidado dos necessitados. No anglicanismo de John Wesley, era muito comum, era a doutrina central, as obras de piedade e vida de misericórdia. Né? Então Wesley não é o criador, não começa com Wesley. Essa doutrina, ela é cristã, é fundamento cristão. Lamentavelmente, nos dias de hoje, né, assim, muito negligenciado. Ok? Segundo o professor Helmut Renders, John Wesley e também os primeiros cristãos daquela época, os puritanos e pietistas, eles davam muito valor, muita ênfase à religião do coração. O que é a religião do coração? A experiência com Deus da conversão interior. Religião do coração tem a ver com experiência do indivíduo com Deus. Né? A piedade vital. O que é vital? Aquilo que é necessário para alguém viver. Respirar é algo vital. Sem respirar, nós não conseguimos viver. Então, piedade vital tem a ver com a piedade de vida, ou vida de piedade. Atrelado a isso, os puritanos e também os pietistas, eles buscavam uma intimidade com Deus. Para eles era vital ter um relacionamento com Deus. Para eles era vital o orar, o jejuar, o se consagrar, né? O afastar-se da aparência do mal, o pregar a palavra, tudo aquilo que envolve o relacionamento com o divino. Mas John Wesley, nós sabemos que o patriarca do metodismo, ele, falo isso sem querer desmerecê-lo, Wesley nunca foi original em nada. E isso que fez dele um grande instrumento nas mãos de Deus. O que eu quero dizer quando falo que John Wesley nunca foi original em nada? Por exemplo, John Wesley, ele não inventou as classes, as bandes, os pequenos grupos. Não. Ele se fundamentou naquilo que os morávios já existiam, já faziam, aquilo que já existia em meios morávios. Se nós pegarmos a história dos pequenos grupos, né, das bandes, das classes, esse mover, essa forma de ser igreja, que também alimentava a piedade vital, a vida de piedade, nasce com um luterano que viveu 100 anos
após a Reforma Protestante? Jacob Philipp Spener, autor do clássico Pia Desideria, que quer dizer vida de piedade. Vida de piedade. Então, Spener, um pastor luterano, 100 anos depois da Reforma Protestante, o luteranismo tinha se tornado em uma religião especulativa, que gostava de debates teológicos, mas os fiéis não tinham vida de piedade. Então, Spener, ele cria um movimento, ele começa a partir da paróquia dele, da comunidade dele, criar pequenos grupos chamados eclesiolas e eclésias, ou seja, pequenas igrejas dentro das igrejas. Ou eclesiola e eclésia, pequenas igrejas dentro da igreja, corpo de Cristo. Essas igrejas eram nos lares, onde Spener incentivava a leitura da palavra, a oração de uns pelos outros. Podemos dizer que, historicamente falando, não fugindo de Atos dos Apóstolos, as reuniões nos lares começam aí com Spener, numa busca de incentivar a vida de piedade, o relacionamento com Deus, uma busca de fugir de um cristianismo meramente especulativo, mais prático, relacional. E John Wesley, que teve contato com os morávios, acabou tendo contato indiretamente com Spener, porque os morávios eram luteranos, e foram influenciados fortemente pelo pietismo e pelos puritanos. Mas a visão pietista e puritana, né, ela era um tanto quanto ensimesmada, ou seja, fechada em si mesma. Ficava tão somente nessa questão, eu e Deus. É aquilo que eu costumo chamar de uma fé verticalista. O que é uma fé verticalista, pastor? Eu e Deus. A pessoa jejua, a pessoa ora, a pessoa prega a palavra, a pessoa se consagra, estuda as escrituras, ela tem um relacionamento com Deus. Mas é somente ela e Deus. É a verticalidade da fé. Isso não é cristianismo bíblico. Aliás, uma das coisas que levou, ou a razão principal pela qual John Wesley se afastou dos morávios, os membros da minha comunidade aí devem se lembrar da nossa aula de domingo passado, quando eu falei da experiência do coração aquecido, do dia 24 de maio, e o quanto Peter Boller, Spangenberg, ainda na Geórgia, e depois Peter Boller, em Londres, influenciou John Wesley, a ponto de que Peter Boller se tornou praticamente o líder da comunidade, vamos dizer assim, da sociedade Peterlane, em Londres, a qual John Wesley chama do terceiro surgimento do metodismo. Os membros da minha comunidade que participaram desta aula devem se lembrar do quanto que os morávios influenciaram John Wesley. Mas, a partir de um determinado momento, John Wesley se separa deles. E se separou por qual motivo? John Wesley eu chamava de quietistas. Eram quietos demais. Em que sentido eles eram quietos demais? Porque eles viviam tão somente a vida de piedade. Buscavam a experiência com Deus, buscavam a fé, que é muito mais do que uma crença, como Peter Boller e Spangenberg falaram para Wesley, mas eles só ficavam nisso, nesse relacionamento vertical com Deus. Quietos, esperando, contemplando, e John Wesley fugiu disso. Por isso que ele rompe com os morávios, né? E John Wesley ele vai acrescentar, por isso que eu falo que ele não é original nisso, ele vai acrescentar a piedade vital, né, e religião do coração, que é fundamentada na experiência do indivíduo com Deus, no relacionamento do indivíduo com Deus. John Wesley vai acrescentar a palavra vida, piedade vital e religião do coração e vida. Ou seja, o meu relacionamento com Deus não pode mais permanecer na verticalidade. Meu relacionamento com Deus, ele tem que atingir um espectro horizontal também, né?
Quando John Wesley fala da santidade de coração e vida, ele está falando de uma experiência que o indivíduo tem com Deus e que é legítima, que ele vivenciou e que nós devemos buscar. O metodismo, e isto é outro aspecto do metodismo que nós estamos trabalhando para resgatarmos, o metodismo é conhecido como a religião da experiência. Não porque John Wesley viveu a experiência 24 de maio de 1738, não somente por isso, mas porque a experiência faz parte da nossa doutrina, é parte do quadrilátero wesleyano, que é um tema interessante para uma outra aula, né? O quadrilátero wesleyano, que tem a Bíblia no centro, a razão, a experiência, a tradição. E quando eu falo de tradição, eu me refiro aos pais da igreja, aos concílios do início da igreja. Não é a tradição no sentido de usos e costumes, mas os 3 ou 4 primeiros concílios da era cristã, que definiram os pontos cruciais da nossa fé. Então, no quadrilátero wesleyano, tendo a Bíblia no centro, tem a razão, a tradição, a experiência, que tem a ver com a experiência do indivíduo, com o Espírito Santo de Deus. E aqui no Brasil foi acrescentado um outro pilar, né, que é a criação. Ok? Então, para John Wesley, a fé, ela não pode ser intimista. É legítima a experiência com Deus. Mas eu não posso ficar numa fé verticalista, eu e Deus. Essa fé, ela tem que ter desdobramento na horizontalidade da vida, eu e o próximo. Eu costumo sempre usar esta metáfora, porque eu acho ela tremenda, eu vou me afastar um pouquinho para que você possa entender. Na concepção dos quietistas moravianos, concepção esta que levou John Wesley a se afastar deles, a fé era isso, vertical. Ou melhor, faltava isso a fé, o ser horizontal. A fé era isso. Eu e Deus, vertical. Eu oro, eu jejuo, eu me consagro, eu prego a palavra, até expulso demônios quando eles aparecem. Eu e Deus. Elevo louvores a Deus, eu e Deus. Isso é intimismo. Isso é verticalismo da fé. John Wesley, quando ele acrescenta a esse conceito de santidade, coração e vida, ele acrescenta a horizontalidade da fé. Eu e o próximo. Ou seja, se você tem a haste vertical, e agora Wesley acrescenta a haste horizontal, eu tenho o quê? A cruz. Aí eu tenho o cristianismo bíblico. Aí eu tenho um ser humano que teve um encontro com Deus, se relaciona com Deus, mas é exemplo de Moisés em Êxodo 3, todo encontro com Deus nos leva ao agir em favor do próximo. Isso é vida de piedade e obras de misericórdias imbricados, um alimentando o outro. Isso é herança wesleyana. Então, o que é a santidade para nós, se não é todo aquele arcabouço, toda aquela parafernália, todas aquelas elocurbações católicas romanas, com todo respeito, não desmerecendo o processo deles. Posso até não concordar, mas é deles, respeito eles. Para nós, santidade é diferente disso. Primeiro, ela é imputada. Todo aquele que está em Cristo é santo, é separado. Mas ele entra numa santidade do processo, que é a renovação da mente. A partir do versículo que falou ao coração de John Wesley muito. Romanos 8,16. O Espírito testifica ao nosso Espírito, nós somos filhos de Deus. E sendo nós filhos de Deus, tendo essa testificação, nós entramos no processo de santificação. E como que esse processo ele se torna claro? Qual que é o fruto do processo de santidade? Como que o santo metodista ele manifesta ao mundo essa santidade que lhe foi imputada, que ele recebeu de Cristo? Santidade para nós wesleyanos se demonstra por meio de vida de piedade, relacionamento com Deus e obras de misericórdia. A demonstração exterior de que eu tive um encontro interior com Deus é que eu amo o próximo como a mim mesmo e eu procuro trabalhar em favor desse próximo. Aí sim, como Wesley diz, santidade de coração e vida, porque eu experimentei no meu coração e agora eu manifesto na minha vida. São os frutos do encontro com Deus.
Meu irmão, minha irmã, se você encontrar alguém que diz assim, olha, eu tive uma experiência tremenda com Deus, eu encontrei com Jesus ressuscitado, não duvide, pode ser real. É algo íntimo, é subjetivo, é difícil a gente julgar aquilo que é subjetivo. Mas observe, o tempo vai mostrar. E como é que o tempo evidencia exteriormente esse alegado encontro íntimo com Deus? Pela vida de misericórdia, pela ação em favor do próximo. Todo genuíno encontro com Deus leva ao serviço, leva ao relacionamento com o próximo, leva à empatia, leva à misericórdia. Por isso, obras de misericórdia. Sentir no coração a miséria do outro, mas muito mais do que sentir, trabalhar em favor do outro, servir ao outro. Ok? John Wesley, ele acrescentou então a essa teologia, por isso que ele não é original, já existia, como eu disse, inclusive no âmbito católico romano, medieval, anterior a Wesley, nos dias de Wesley, no século XVIII, a doutrina da vida de piedade e obras de misericórdia. Thomas Kempis traz isso no seu clássico, A Imitação de Cristo. Né? Tomás de Aquino vai trabalhar isso, ainda que nem sempre de forma unida, mas vai aparecer sobre piedade, vai aparecer sobre vida de misericórdia. Mas os pietistas, né, e os puritanos viviam uma fé intimista, eu e Deus, quietista. Isso não trazia resultados práticos na vida. John Wesley, ele acrescenta santidade de coração e vida, ou seja, a santidade que eu tenho no coração, a piedade que eu tenho no coração, ela deve se manifestar de forma concreta na minha vida. Né? Segundo o professor Helmut Renders, o coração, como metáfora da antropologia teológica, descrevia-se o aspecto interior e íntimo da fé e da pessoa, mas também seu envolvimento sério e existencial com a causa da religião. Então, a religião do coração era muito voltada para o relacionamento com Deus, com as questões da religião em si. John Wesley, ele vai e acrescenta a expressão religião do coração e vida. Porque isso que eu sinto aqui dentro, essa experiência que eu tenho aqui dentro, ela tem que se manifestar de forma concreta no meu viver. O amor que eu tenho a Deus, eu devo manifestá-lo através do amor ao próximo. Por isso que Jesus fala, né, que o grande mandamento da lei é amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento. E o segundo semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem viveu isso cumpriu toda a lei e os profetas, porque viveu a íntegra da fé cristã. Amor a Deus, encontro com Deus, experiência com Deus, mas que nos leva ao amor ao próximo, e o amor ao próximo ele deve ser de forma concreta. Eu gosto de João, na primeira epístola dele, quando ele fala assim, todo aquele que diz estar nele quem? Cristo, deve andar também como ele andou. E como é que Jesus andou? Pedro, em Atos, capítulo 3, salvo engano, vai dizer assim, que Jesus de Nazaré andou por toda parte, libertando os cativos do demônio e fazendo bem a todos, porque Deus era com ele. Jesus andava por toda parte, libertando os cativos do demônio, ou seja, porque quem está morto espiritualmente, quem não encontrou a salvação, está cativo dos demônios, mas tinha também o sentido dos exorcismos que Jesus fazia, mas ele ia além da ação espiritual de libertar de demônios, ele fazia o bem também, como multiplicou os pães, porque Deus era com ele. Então, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Como é que Jesus andou? Num relacionamento com Deus, jejuava, se consagrava, era usado por Deus, mas fazia o bem a todos. Multiplicou pães. Eu acho tremendo que Jesus, em Mateus capítulo 4 e Lucas 4, narrativas que falam da tentação no deserto, Jesus se recusa a transformar pedras em pães para saciar a própria fome. O diabo insinua, se tu és o Filho de Deus, faça com que essa pedra se torne em pão. Jesus diz, não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus se recusa
a usar o poder de Deus em favor próprio. Essa era a meta do diabo, fazer com que Jesus usasse Deus em favor próximo, né? Próprio. Mas na multiplicação dos pães, ele voluntariamente fala, tenho pena desse povo, porque é um povo, são como ovelhas sem pastor. E aí ele vai e multiplica os pães. Então aqui nós temos na multiplicação dos pães um ato de misericórdia. Nós temos no expelir demônio, curar enfermos, no jejuar de Jesus, uma vida de piedade. Uma coisa sempre presente à outra. Então, quando João fala que aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, é nesse sentido, de vida de piedade, relacionamento com Deus e obras de misericórdia, relacionamento com o próximo. John Wesley, no Sermão 76, ele fala sobre a perfeição cristã, e perfeição cristã, pelo menos no metodismo nosso, parece-me que a Igreja do Nazareno tem uma concepção diferente, que o homem pode atingir a perfeição plena aqui neste mundo, e de fato John Wesley, em um período da história dele, ensinou isso, de que era possível atingir a plena santidade aqui neste mundo, mas depois de um determinado tempo mais maduro, ele muda, até mesmo porque quando vigorava esse ensino de Wesley em meio ao metodismo, alguns grupos dentro do metodismo começaram a dizer que já eram plenamente santos, que já tinham atingido a santidade, e apresentaram até mesmo fanatismo. Vale a pena ler o sermão de John Wesley contra o fanatismo. Então, no primeiro momento, John Wesley ele defende a plena santificação aqui agora, ainda nesta vida. Depois ele vai trabalhar com a santidade do processo, a qual nós abraçamos e a qual estou ensinando aqui. Então, no sermão 76, onde ele fala sobre a perfeição cristã, e perfeição cristã não é ser impecável, mas ter pureza de intenção. Buscar a Deus na vida de piedade e desdobrando isso em vida de misericórdia por meio da expressão do amor ao próximo. É santidade em amor. Não é santidade em impecabilidade, mas santidade em intenção e atos de amor, né? John Wesley, no Sermão 76, ele se refere à sintonia entre coração e vida como a justiça interior e exterior. A experiência com o Espírito Santo me justifica interiormente. Novamente, Romanos 8:16. O Espírito testifica ao nosso espírito, nós somos filhos de Deus. Então, essa experiência interior, segundo John Wesley, no Sermão 76, né, nos justifica, testifica, somos filhos de Deus, né? Mas também se manifesta de forma exterior, por meio de justiça. De forma que John Wesley também seguramente poderia chamar esse relacionamento com Deus de vida de piedade, né? Ou vida justificada e obras de justiça. Por que vida justificada? Porque o Espírito me justificou. E vida de justiça porque eu pratico atos de justiça em favor dos outros, em favor do próximo, né? É aquilo que a palavra nos fala em Mateus 25, que no último dia, muitos se aproximarão de Jesus e ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos, porque eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive fome e você não me deu de comer. Eu estive nu e você não me vestiu. Eu estive preso e você não foi me visitar. Eu era estrangeiro e você não me acolheu. E as pessoas, aqueles que estão à esquerda ali, vão dizer assim, Senhor, mas quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, te vimos preso e não fomos te visitar, te vimos nu e não te vestimos, te vimos como estrangeiro e não lhe acolhemos. Mas Jesus fala, todas as vezes que vocês deixaram de fazer isso a um desses pequeninos, deixaste de fazer a mim. E por fim o Senhor fala aos da direita, vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós antes da fundação do mundo, porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu estive preso e você foi me visitar. Eu estive nu e você me vestiu. Eu era estrangeiro e você me acolheu. E os da direita falam, Senhor, quando foi que te fizemos tudo isso? Te vimos com fome, te demos de comer, preso e te visitamos, nu e o vestimos. Quando foi que te acolhemos? Mas Jesus fala, todas as vezes que fizestes isto, a um desses pequeninos, a mim fizestes.
Então, atos de piedade, vida de misericórdia, esse texto de Mateus, capítulo 25, é o centro também dessa teologia. Porque se nós prestarmos atenção, as pessoas que deixaram de fazer isso desagradaram a Deus. As pessoas que fizeram isso colocaram em prática, de forma exterior, aquilo que lhes havia ocorrido nos seus interiores. Elas manifestaram de forma concreta, através de obras de misericórdia, que haviam tido um encontro piedoso com Deus. A doutrina protestante, Martinho Lutero, ele combateu a justificação pelas obras. Aliás, Martinho Lutero tinha até dificuldade com a carta de Tiago, a qual ele chamava de Epístola de Palha. Martinho Lutero tensionou retirar a carta de Tiago do cânon protestante, e graças a Deus ele não fez, porque Felipe Melanchthon o dissuadiu dessa ideia. Mas por que Lutero tinha dificuldade com a carta de Tiago? Porque Lutero defendia a salvação pela graça, que é bíblica, que vai aparecer nos escritos paulinos, sobretudo em Romanos 1,17, vai aparecer também em Efésios 2,8, vai aparecer em Gálatas, né? É bíblico. Mas John Wesley tinha dificuldade quando Tiago diz claramente que a fé sem obra é morta. Então Lutero, querendo defender o sola gratia, só a graça, né? O sola fide, só a fé, chamava a carta de Tiago de Epístola de Palha. John Wesley tem uma leitura diferente da de Lutero. Para John Wesley, as obras, a vida de misericórdia, os atos de misericórdia não nos trazem a salvação. Mas podemos simplificar dizendo o seguinte, que as obras de misericórdia testemunham ao mundo a nossa salvação. Assim como o sacramento, na nossa concepção wesleyana, protestante, sacramento, a exemplo do batismo, o batismo é um ato visível de uma ação invisível no espírito da pessoa. A obra de misericórdia é um ato visível que testemunha que no interior daquela pessoa houve um encontro com Deus. Êxodo 3, novamente. Moisés teve um encontro com Deus na sarça ardente. Mas Deus não falou para Moisés, Moisés, vamos ficar aqui de boa. Você me adorando, você me glorificando. Não, Moisés falou assim, Deus falou para Moisés, eu ouvi a opressão do meu povo sob os castigos dos seus algozes e desci para libertá-los. Então, o encontro com Deus que Moisés teve o levou à missão, levou ao próximo. O encontro com Deus é vida de piedade. O serviço ao próximo é obra de misericórdia. Né? Então, o encontro com Deus é algo íntimo. A obra de misericórdia é algo exterior. É um testemunho exterior de uma ação interior do Espírito Santo em nossos corações. Isso é wesleyano. Isso é metodista. Isso é tremendo. Né? Wesley, ele enfatizava a vinculação entre vida de piedade e obras de misericórdia. Estão intrinsecamente imbricadas, interligadas. Para Wesley, o amor a Deus leva naturalmente às obras de misericórdia. Por isso que Jesus fala, que amar a Deus sobre todas as coisas, né, com toda a força, com todo o entendimento, com todo o coração, e o próximo como a ti mesmo é cumprir toda a lei e os profetas. John Wesley entendeu bem isso, viveu isso e ensinou a isso. Para Wesley, o amor a Deus leva naturalmente, é algo natural. Eu não faço obras para ser salvo. Eu faço obras porque eu sou salvo. Eu faço obras porque eu tive um encontro com Cristo. E quem teve um encontro com Cristo é inundado pelo amor de Deus e o amor a Deus. E esse amor que nós damos a Deus, ele é demonstrado pela ação em favor dos necessitados. Não fica somente na esfera da adoração. Não fica somente na esfera da contemplação. É santidade no processo. É o amor em ação. É a santidade do caminho. Eu vou caminhando
servindo a meu Deus, e por servir a Deus, a quem eu amo de todo o meu coração, eu trabalho em favor do próximo. Para John Wesley, da mesma forma, o amor ao próximo leva à obra de piedade. Ou seja, a piedade leva à obra de misericórdia, e a obra de misericórdia leva à obra de piedade. Uma coisa alimenta a outra. Uma coisa gera a outra, sustenta a outra. A falta de uma delas, por exemplo, a falta de vida de piedade para John Wesley impede a perfeição e o crescimento na graça. Toda a obra de misericórdia que eu faço em favor do próximo não me torna mais salvo, porque a salvação é pela fé. Mas toda obra de misericórdia que eu faço em relação ao próximo me torna mais próximo de Deus, mais íntimo de Deus. Toda obra de misericórdia que eu faço para com o próximo me torna mais sensível ao agir de Deus. Então, quem é que se aproxima mais de Deus na concepção wesleyana? É só quem faz obras de misericórdia? Não. Não, não. Isso aí qualquer um que faz. Mas é quem vive uma vida de piedade, contemplação, adoração, jejum, estudo da palavra, mas manifesta isso no serviço. Se alguém diz que teve um encontro com Deus, que vivenciou uma experiência impactante com Deus, com o Espírito Santo de Deus, mas fica numa piedade verticalista, como eu ia dizendo lá atrás, só eu e Deus, espere para ver os frutos. Se não surgirem os frutos, e esses frutos surgem por meio do serviço ao próximo, se não surgirem os frutos, você tem toda a liberdade de questionar essa piedade. Ela é uma piedade quietista, da qual John Wesley fugiu. É uma piedade que busca exclusivamente a experiência interior. Santidade plena, na visão wesleyana, é viver atos de piedade e obras de misericórdia. A piedade não existirá sem as obras de amor, misericórdia. Da mesma forma, as obras de misericórdia, na concepção wesleyana, elas não existem sem o encontro com Deus. Essa teologia nossa, ela precisa novamente ser resgatada, né? A mudança interna que o Espírito Santo opera capacita o crente para a justiça externa. Capacita-nos para que nós possamos servir ao outro. Nos capacita para sermos sinais da presença de Deus. Caminhando aqui para a conclusão, o reformar a nação, especialmente a igreja, espalhar a santidade bíblica por toda a terra, que é tão defendido por nós metodistas, e que John Wesley entendeu que é o propósito pelo qual o Senhor levantou o povo chamado metodista para reformar a nação, especialmente a igreja. Nesse contexto ele falava da igreja da Inglaterra, espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Aí o metodismo ganha um caráter universal. Onde estiver um metodista, ele tem esse chamado. Reformar a nação, se envolver com reformas sociais, se preocupar com justiça social e reformar a igreja. A igreja de tempos em tempos precisa de uma reforma. O metodismo atual brasileiro precisa de uma reforma. Por isso esse desejo de criarmos um movimento ad fontes, voltarmos às fontes da nossa fé. O metodismo brasileiro precisa voltar ao Aldergeist, a 24 de maio, a experiência do coração aquecido. E a partir daí, espalharmos a santidade bíblica pelo Brasil. E que santidade bíblica é essa? Ou o que é santidade bíblica na concepção wesleyana? É viver vida de piedade e obras de misericórdia. Então, para Wesley, o reformar a nação, especialmente a igreja, espalhar a santidade bíblica por toda a terra, está ligado à vivência dessas obras. Que não fica tão somente em distribuirmos cestas básicas, campanhas do agasalho, ajudarmos a comunidade internamente. Os metodistas dos dias de Wesley, eles se envolveram seriamente com questões sociais. Os primeiros sindicatos foram criados pelos metodistas. Há quem hoje diga, isso é coisa de esquerdista, de petista, não vou entrar nessa seara polarizada. Mas lá no início, diante da industrialização, em que os mineiros passavam até 12 horas trabalhando, em que crianças eram exploradas, em que não havia direito algum, dentro dessa concepção de obra de misericórdia que vai para além da comunidade local,
Os primeiros metodistas criaram sindicatos. A intervenção de John Wesley, até mesmo na questão da escravidão negra, quando ele escreveu uma carta a William Wilberforce, parlamentar que estava querendo deixar a vida pública para se dedicar somente à vida de piedade, à vida de contemplação, a última carta que John Wesley escreveu, pouco tempo antes de morrer, em 1700, Wesley morreu, salvo engano, em 1791. A carta que ele escreveu a esse parlamentar foi dizendo para ele, olha, não desista. Continue combatendo a maior vilania que já se viu debaixo do sol, que é um homem ser dono de outro homem. Ele se referia à escravidão negra. E William Wilberforce permaneceu firme. Cremos que a carta de Wesley o influenciou, assim como influenciou a outros. Wilberforce tinha se convertido através do ministério de John Newton, que é o autor da linda canção Amazing Grace. Então, John Wesley, os metodistas primitivos tiveram participação na abolição da escravidão negra. Dentro desse conceito de vida, de piedade e obras de misericórdia, quando alguém queria se tornar metodista, John Wesley impunha, liberte os escravos. Não podia vender, tinha que libertar. Liberte. Porque estava ligado a essa questão de obra de misericórdia. Como é que eu posso dizer que eu tenho um relacionamento com Deus se eu sou dono de uma outra pessoa, se eu maltrato uma outra pessoa com base na cor da pele, ainda que a escravidão fosse legal? Então, para John Wesley, para nós metodistas, o fato de algo ser legal, se é injusto, ainda que seja legal, a gente combate. Então, a visão de vida de misericórdia, a obra de misericórdia, extrapola as quatro paredes da igreja. E é assim que reforma-se a nação, é assim que se reforma o mundo, né? Concluindo aqui com uma frase de John Wesley, interessante, está lá no sermão que ele escreveu em 1740, no volume 1, ele diz assim, se vocês não amarem a Deus e toda a humanidade, vocês não foram renovados na imagem de Deus. Então, para John Wesley, como é que eu demonstro que eu amo alguém? Como é que eu amo a Deus? Como é que eu demonstro que eu fui renovado? Ou seja, como é que eu demonstro a minha santidade? Amando a Deus e toda a humanidade. Não basta amar só a Deus. Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Se vocês não amarem a Deus e toda a humanidade, vocês não foram renovados na imagem de Deus. O que é ser renovado na imagem de Deus? É ser santo. É ser separado. Tem muito amor para com toda a humanidade, todo aquele que foi renovado. Está sempre pronto a dar a sua vida por seus inimigos. Apenas aquele que nesse espírito faz o bem a todos os homens deverá entrar no reino dos céus. Olha só o que John Wesley diz. Somente aquele que ama a Deus de todo o seu coração, e por amar a Deus de todo o seu coração, ama toda a humanidade indistintamente, dependendo da cor da pele, gênero, religião, é que entrará no reino de Deus. E aquele que, sendo por esse motivo menosprezado, rejeitado pelos homens, sendo odiado, reprovado e perseguido, regozija-se, está extremamente feliz, sabendo em que ele tem crido. Em quem ele tem crido. John Wesley está dizendo que qualquer pessoa que se propõe a viver na íntegra, vida de piedade, obras de misericórdia, externar isso no amor ao próximo, se preocupando com reforma social, com justiça social, com a reforma da nação, essa pessoa ela vai ser perseguida, ela vai ser menosprezada, vai ser rejeitada pelos homens, mas ela não se desanima. Apesar de ser odiado, reprovado, ela se regozija, ou seja, ela se sente extremamente feliz, porque ela diz como Paulo, eu bem sei em quem eu tenho crido. E sei também que ele é poderoso e guardará o meu tesouro, como diz o nosso hino, né? Até o dia final. Santidade de coração e vida. O que é ser santo na concepção wesleyana, na concepção metodista? Ser santo é, primeiramente, ter a santidade que nos é imputada por Cristo. Ninguém pode ser santo se antes não receber a santidade que nos é imputada pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e com o sangue dele nos separa para Deus. Mas todo aquele que passou pela santidade, que recebeu a santidade outorgada ou imputada, ele entra num processo de santidade que se manifesta no coração dele, no espírito dele e na vida dele. E essa manifestação se dá através da vida de piedade, relacionamento com Deus, que é automaticamente
desdobrado em obras de misericórdia, o bem pelo próximo, mas que também se preocupa com reforma social. Foi com base nessa teologia que os primeiros metodistas reformaram as prisões, criaram escolas para as crianças. Foi com base nessa teologia que houve a abolição da escravidão a partir da Inglaterra e depois, consequentemente, em quase todo o Ocidente, sendo o Brasil o último país influenciado pela Inglaterra a libertar os escravos. É com base na obra de misericórdia que surgem os orfanatos, os hospitais, as casas de acolhidas, as santas casas. Por que o metodismo no Brasil não opera tudo isso? Porque a fé ainda é verticalista. Eu e Deus. É o relacionamento com Deus no culto de domingo, na reunião de oração, na escola dominical. Mas não se preocupa em ser bom fermento, sal e luz em meio à massa, transformando a sociedade. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê a graça para resgatarmos tudo isso. Pastor Daniel, é contigo. Perdão se eu estourei aí o horário. Essa coisa é apaixonante, se alguém não botar um freio, eu vou longe. Que bênção, né? Foi uma aula maravilhosa, muito aprendizado aí para todos nós, né? E realmente a história do metodismo é uma história bela, é uma história que a gente precisa realmente estar sempre rememorando ou aprendendo, quem não sabe. E quão rica é a nossa história metodista e o quanto ela também ainda continua servindo como resposta aos dramas da nossa sociedade nos dias de hoje. Eu não sei se algum irmão gostaria de fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida. Eu só quero assim, ressaltar algo que o pastor Zé falou bastante, né, a respeito da obra de misericórdia, da obra de piedade e misericórdia, né? E uma pergunta assim, trazendo mais para os nossos dias de hoje: por que as igrejas hoje, ou ela é piedosa demais, ou às vezes, é uma minoria, né? Às vezes elas abrem mão muito do aspecto piedoso e às vezes só misericórdia, vamos dizer assim, né? Só o social. E eu acho que deve haver um resgate daquilo que é wesleyano, chamado equilíbrio. O que tem faltado para nós metodistas, o equilíbrio? Certo. Bom, amado, na sua pergunta você deu um pouco da resposta. Falta o resgate. A grande maioria, Daniel, e você sabe disso, da nossa membresia leiga, e lamentavelmente, até mesmo no quadro clérigo, desconhece a nossa teologia wesleyana mesmo. Aquilo que foi ensinado, aquilo que vem do metodismo primitivo. Nós temos muitas releituras que são frutos de interpretações, ora com viés excessivamente piedoso, ora com viés excessivamente, vamos dizer assim, sociológico, um Wesley assim, libertador. E aí falta equilíbrio, falta aquilo que Charles Wesley colocou no hino, né? Falta unir a piedade vital e o conhecimento há tanto tempo separado. Então é questão de resgate. E também nós temos uma influência muito forte, né? O bispo Hildo Melo, da Metodista Livre, ele tem um trabalho interessante que ele fala sobre isso. Por que se perdeu essa dimensão da transformação social como resultado da experiência com Deus no metodismo atual? Primeiro começa nos Estados Unidos, quando o metodismo lá se torna a maior denominação ainda nos dias de John Wesley. Então é aquela coisa, né? Chegamos lá, e aí o primeiro baque foi que John Wesley antes exigia que se libertasse os escravos. Então, nos Estados Unidos, aí a partir do episcopado de Francis Asbury, isso cai por terra. Pode ter escravos, só não maltrate. A igreja espiritual, a doutrina da igreja espiritual, que veio para o Brasil também. Nós temos que cuidar somente de coisas relacionadas ao céu. Liberta o espírito, mas deixa o cara continuar sofrendo. E se criou essa dicotomia, a ideia de que questões sociais cabe a César, cabe à política. Essa é a explicação. Aí eu fico só
no extremo da vida de piedade, adoração, 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 e não sou bom fermento em meia massa, não viva a dimensão da obra de misericórdia. É uma fé um pouco alienante, né? Alienante, exatamente alienante. A fé verticalista que eu disse, eu e Deus. Não tem implicações na horizontalidade da vida, eu e meu próximo. E, por outro lado, às vezes, nós temos também no metodismo isso, lamentavelmente, e aí o Paulo Aires, que foi meu orientador, você conhece ele, um grande bispo da nossa igreja, aposentado, hoje aí uma das autoridades em pentecostalismo, né, fora do movimento pentecostal, né, ele fala que ele é um filo pentecostal, amigo do pentecostalismo. O Paulo Aires disse que a crise começou quando nos Estados Unidos o metodismo, diante de ser uma igreja pequena, mas cheia do poder, né, escolheu ser uma igreja grande e rica, né, mas com poder político. O bispo Hildo, completando o que o Paulo Aires fala, que o metodismo cresceu tanto nos Estados Unidos que começaram a eleger senadores, deputados, políticos, tal, entrou o interesse político. E aí questões na sociedade que pedem resposta, denúncias proféticas, fecharam os olhos, dizendo isso aí não, isso aí só quando o reino de Deus vier na sua plenitude que vai ser resolvido. Né? Nós temos isso não foge muito o que acontece hoje no nosso país, não em relação ao metodismo, mas em relação ao movimento evangélico como um todo, né? Você sabe que o nosso movimento evangélico, não só nós metodistas, tem origem estadunidense, somente sulista. Então a teologia de lá da Igreja Invisível veio para cá. Quando os metodistas chegaram no Brasil, não falaram nada sobre a escravidão, porque eles já trouxeram essa ideia da igreja espiritual. A igreja espiritual. A igreja espiritual cuida da alma, questões sociais, e isso está até hoje impregnado aí, né, apesar de algumas tentativas. Isso acabou dentro do nosso escopo, dentro do nosso corpo metodista, reduzindo a obra de misericórdia e ação social que a igreja faz na igreja, faz ali no templo. A cesta básica, a campanha do agasalho, comprar um medicamento para o outro, mas não se preocupa com questões macros, né, com justiça social mesmo, de transformação da sociedade, né? Transformar a sociedade, confrontar o sistema, o status quo, que é o opressor. Fala, não, isso aí é política. E, lamentavelmente, hoje, quando alguém tenta fazer isso, alguns já falam, não, isso é coisa de comunista, isso não é de Deus. Não pode estar falando sobre direitos sociais. Os sindicatos nasceram na Inglaterra os metodistas primitivos. O Exército da Salvação rompeu com o metodismo histórico, porque dizia que o metodismo histórico, o nosso metodismo, tinha se tornado piedoso demais, não se preocupava com questões sociais. Então, William Booth rompe com o metodismo por conta disso, que havia abandonado as obras de misericórdia como consequência de uma vida de piedade. E aí depois veio o pentecostalismo, que internalizou mais a fé, tornou ela mais intimista, o pentecostalismo nos influenciou, tudo. Apesar que nos nossos cânones, né, no plano de vida e missão da igreja, está bem claro que nós, metodistas, nós nos preocupamos com as questões sociais e somos chamados a intervir na sociedade, né, como agente de transformação. Isso é parte intocável da nossa herança e fé wesleyana. Está lá. Pastor Zé, sem desmerecer o fato da piedade, porque eu até na minha época de faculdade, hoje eu estou mais focado na área, né, da Bíblia, mas no meu tempo de faculdade eu fiz também um trabalho na área do metodismo, né, teologia wesleyana, e eu vejo assim, né, que eu acho que a motivação para a gente sair, da gente fazer a obra social, é a ação do Espírito nas nossas vidas, é a experiência com Deus. É muito que você já falou em toda a aula, ministrou em toda a aula, em relação à sua experiência, ao seu relacionamento com Deus, e isso tem que gerar um fruto desse relacionamento, porque se Deus faz chover para justos e injustos, né, o sol nasce para justos e injustos, isso mostra a misericórdia de Deus para com toda a humanidade, e assim nós que somos filhos dele, devemos também demonstrar essa mesma misericórdia. E aí você citou o bispo Paulo Aires, e eu gosto muito quando, até dentro da pergunta que eu falei da questão do equilíbrio, né? E ele usava muito a ideia do equilíbrio, mas não do equilíbrio da balança,
Porque o equilíbrio da balança é uma coisa muito frio. E ele gosta de usar a ilustração do equilibrista, porque é a questão da tensão, né? Então, a pessoa que está se equilibrando numa corda bamba, por exemplo, uma hora ela tensiona para a direita, mas se ela tensionar muito para a direita, ela pode cair, então ela tem que jogar o corpo todo para a esquerda. Mas se jogar muito para a esquerda, ela pode cair também para o outro lado, então ela tem que tensionar para a direita. Então é sempre uma tensão, né? O equilíbrio é uma tensão entre a direita e a esquerda. Então essa ilustração é muito interessante, porque a gente tem que equilibrar nessa ideia do equilibrista, tensionando tanto para a obra de piedade, do relacionamento com Deus, mas ao mesmo tempo tensionando para a obra social, sem perder a perspectiva, né, do próximo, do amor ao próximo. Mas eu também tenho que tensionar para o amor a Deus. Então essa tensão isso nos ensina, né? Isso enquanto caminha. Aí é nosso, santidade do caminho. No caminhar do metodista wesleyano, segundo a nossa doutrina, nós vamos vivendo obra de piedade e vida de misericórdia. Sem de mais um lado, porque se eu cair somente para a obra de misericórdia, eu me equiparo a qualquer ONG por aí, e sem demais vida de piedade, porque senão eu fico alienado. É a tensão. Enquanto eu caminho, eu vou vivendo ambas. Uma das coisas que você citou e que é interessante, e eu procurei enfatizar isso durante a aula, todo encontro com Deus leva ao serviço ao próximo. Todo encontro verdadeiro. Por que o metodismo impactou a Inglaterra e hoje está presente no mundo todo? Por que nós tivemos grandes homens como Nelson Mandela, na África do Sul, metodista? Por que nós tivemos uma grande mulher como Rosa Parks, né? a ativista do direito civil? Luther King só surgiu porque houve uma Rosa Parks, em Montgomery, né? Costureira, metodista africana, vindo do trabalho no final do dia, cansado, e a lei de segregação dizia que se um branco entrasse, um negro tinha que se levantar, e ela se recusou a se levantar, foi presa. Aí surge Martin Luther King, que organiza o protesto. Vamos para o trabalho a pé, um negro dá carona para o outro, mas a partir de hoje ninguém mais pega ônibus, né? E aí eles sentiram no bolso. E aí começa a luta pelos direitos civis dos negros norte-americanos. O que levou Rosa Parks, Martin Luther King, Nelson Mandela e tantos outros que impactaram a nação e trouxeram reformas sociais, o que levou eles a agir assim? Vida de piedade. Martin Luther King era pastor batista, Mandela era metodista, Rosa Parks era metodista, né? Então a vida de piedade ela vai trazer fruto de transformação social. É isso que Jesus fala: fazer brilhar as vossas luzes diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, obras do quê? De misericórdia, glorifiquem o Pai que está no céu. Né? Você me conhece, eu atuo muito aí nessa questão do combate ao racismo. Né? Aliás, quero até fazer um convite aqui, dia 25 tem uma live, você, como parte do seminário, você sabe, e agradeço ao Luciano, a você, o pessoal do seminário, pela sensibilidade em relação a isso. Dia 25 teremos uma live, né? Racismo e a igreja com isso, é o tema. Professor Luciano, diretor do seminário, como facilitador, ali como mediador, eu, a Leide Nunes, Lindomar Nascimento e o Bispo Adonias nessa live. Mas o que nos impulsiona a fazer isso? É política? Sim, a política do reino. A justiça do reino de Deus. A política que deriva da fé, do evangelho. Nós tivemos um encontro com Deus. Esse encontro com Deus deve nos levar a confrontar toda a estrutura de morte. Aqui eu não preciso me aliar nem à direita nem à esquerda. Eu preciso ser cristocêntrico. Eu tenho que estar centrado em Cristo. Isso não é pauta de esquerda ou de direita, é pauta do evangelho. Porque é uma manifestação clara e inequívoca que eu tive um encontro com o Espírito Santo e eu luto pela justiça e pelo direito. Isso é nosso, cara. A gente tem que resgatar isso. A gente precisa resgatar isso. Né? O que eu sempre falo, né? Eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou do reino de Deus. Aquilo que a palavra de Deus diz para eu defender, se é uma pauta de esquerda, não é que é de esquerda, é porque é bíblico. Se é uma pauta de direita, não é porque é da direita, é porque é bíblica. Eu tenho que seguir a Bíblia, não tenho que seguir o que o mundo fala, né? Filipenses 4:8, você resumiu bem. Filipenses 4:8. Posso ter errado o endereço, que às vezes, depois dos 45, começa a falhar. Filipenses 4:8. Quanto mais, irmão, tudo aquilo que é justo, que é verdadeiro, que é digno, que é de boa fama, se possui algum louvor, sobre isso pensar.
Então, se a pauta é justa e é defendida pela esquerda, não é pauta da esquerda, é pauta do evangelho. Pode ser que a esquerda está defendendo aquilo porque a direita deixou de fazer. Se a pauta é justa, está sendo defendida pela direita, não é pauta da direita, é do evangelho que a direita está defendendo. É por isso que eu falo, a política do reino de Deus, né, no sentido de relacionamento na cidade, a gente demoniza muito a palavra política, né? Eu não sou político. Não existe isso. Política tem a ver com a polis, com o reino de Deus. São os relacionamentos, ou melhor, com o convívio humano. Tem a ver com o nosso relacionamento. Se isso, para o bem comum, para que haja justiça social, equidade, retidão, coisas que a Bíblia defende, as bases do trono de Javé, é a justiça e o direito, está no Antigo Testamento. Então, se essas pautas pela justiça e pelo direito, como foi a escravidão, como foi o direito do voto às mulheres e tantas outras coisas defendidas por essa ou aquela ala política, eu vou apoiar não pela ala política em si, não pela ideologia política, mas porque aquilo é justo, aquilo é bíblico. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Amém. É bíblico. Glória a Deus, ó. Então, vamos encerrar por aqui, porque a conversa tá boa. Se deixar, a gente vai até 1h da tarde aqui. O pessoal esteve aqui conosco. Então, assim, foi um momento abençoado. Eu quero agradecer aí o pastor José do Carmo por ceder o seu tempo e ter realmente nos enriquecido com o seu conhecimento. Foi algo muito edificante para todos nós. Então eu quero agradecer a sua vida, também agradecer pela sua esposa, a Fátima, toda a família, aos irmãos da Igreja Metodista de Votuporanga também, o nosso abraço, a todos que se fizeram presentes também, participaram. Deus abençoe a sua vida, obrigado aí pela participação de vocês, por estarem aí presentes. Está aí o pastor Sérgio também junto conosco. Deus abençoe. Vamos orar então, agradecer a Deus por esse momento. Quem sabe aí a gente tem um outro momento juntos, né? Quem sabe conversando mais, aprofundando mais com esses temas metodistas. Sim, pastor, você quer falar? É só um pedido de oração. A minha esposa, minha filha, meu genro, meu neto, minha filha e meu neto ficaram aqui 15 dias, hoje estão voltando para o Mato Grosso do Sul. E a minha esposa vai junto, a minha sogra, né, Donila Soares Santana, não está muito bem, né, está aí, tem Alzheimer, tem uma série de problemas de saúde. E Dona Fátima, né, a minha esposa vai para lá ficar um período com a mãe, não sabemos, né, se esse pode ser o último contato entre as duas, né, mas eu quero pedir oração, pastor Daniel, por eles que estão indo, né, para que Deus abençoe no ir, no permanecer, no retornar, não só pela viagem, mas também pela saúde da minha sogra, Donila Soares Santana. Amém? Amém. Vamos orar então. Peço aos irmãos também que estejam nesse clamor agora. Vamos orar pela família do pastor nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que temos, ó Pai, de estudar a Tua Palavra, de termos a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, de santificação, de salvação. Ó Deus, o Senhor é que opera em nós o querer e o efetuar, e o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas, que o Senhor continue com a tua mão de poder e graça sobre as nossas vidas, sobre a igreja do Senhor, espalhada sobre a face da terra, que possamos crescer, Pai, em obras de piedade, misericórdia, que possamos, Senhor, a cada dia mais termos um relacionamento profundo contigo, mas sem perder a perspectiva de que precisamos também ser luz, sal, de fazer a diferença, de nos relacionarmos com o nosso próximo e ajudarmos eles nos seus dramas, nas suas dificuldades. Em especial agora quero colocar também a família do pastor José do Carmo, a sua esposa Fátima, seus filhos, ó Deus, que estão agora estarão em viagem, que o Senhor tome a frente dessa viagem, guardando a vida deles, livrando dessa estrada de todo o mal, que eles possam, ó Pai, ao chegar ao seu destino, serem ali guardados e protegidos também pelo Senhor. Abençoe a sogra do pastor José, derrama a tua graça sobre a vida dela, curando ela de toda enfermidade, de todo mal, fazendo a tua obra também naquela vida. Entregamos
entregamos ela diante do Senhor, debaixo dos teus cuidados, sabemos que ela se encontra nesse momento, e que o Senhor possa proteger toda a família, Pai, cortando todo laço, todo mal, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, que nós profetizamos nessa hora a vida, a saúde para o corpo, a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual, que em tudo o Senhor faça a Tua obra nessas vidas. Muito obrigado por tudo, obrigado por esse tempo, obrigado pela igreja que esteve conosco aqui participando da escola dominical. Ó Deus, abençoe o nosso culto logo mais à noite, que seja um momento também de edificação, de comunhão na Tua presença. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus nos abençoe em Cristo. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos. Que o Senhor continue sobre cada um de nós, né, nos abençoando, nos fortalecendo. Logo mais à noite nós temos aí o nosso culto. Nosso culto de oração, nosso culto de louvor e adoração a Deus é 19 horas. E a do pastor também, né? Quer falar aí para a sua igreja aí, pastor? Hoje nós teremos nosso culto 19h30, né? Nós voltamos aí com 30% da membresia, mas continuamos transmitindo. Vocês já estão presencial já? Segundo domingo, né? Mas tudo indica que vamos parar novamente e voltar para o sábado, porque ontem o prefeito aqui anunciou um lockdown aí nos domingos. Então, vamos esperar essa semana, mas eu comunico à igreja, mas pode ser que no próximo domingo não tenhamos culto no domingo. Vamos conversar sobre ter ao sábado. Mas hoje temos a partir das 19h30, presencial e também transmitido aí online. Amém. O nosso aqui no São Bernardo ainda nós estamos 100% online. Ainda vamos fazer uma reunião para decidirmos se retornamos também dentro dos trâmites, né, de forma presencial ou não. Bom, Deus abençoe a todos. Obrigado aí. Fiquem com Deus. Abraço, gente. Vida de piedade, obras de misericórdia. Vamos resgatar a nossa teologia wesleyana. É bênção. Fiquem com Deus.